Olá pessoal, essa é a aula 8, então nós vamos ver a importação de dados no R via codificação. Então na videoaula 7, nós vimos a importação de arquivos para o RStudio via interface do usuário. Os arquivos, nós vamos ver aqui os mesmos arquivos, né? Que é o arquivo de capacidade do pulmão, visto na videoaula anterior, como utilizando a interface. Então vamos aqui para o R. Existem ali tanto funções do RBase, né, e utilizando a instalação de pacotes, né. Então, uma primeira função que nós vamos utilizar de importação é o read.csv. Eu vou pedir ajuda para ela aqui, essa função. Então, o RStudio disse que ela é uma... Apareceu aqui, na verdade, quando eu pedi ajuda para o read.csv, apareceu a função readTable do pacote utils, né. Então esse pacote utils tem várias, ele vem instalado com os pacotes base do R, né, com os pacotes que já de originais. Então tem várias funções, né, o readTable, o read.csv, o csv2. A diferença entre os dois é que o CSV, o arquivo é separado por vírgula, o CSV2 é separado por ponto e vírgula. O readDelin e o delin2 ali, né? Então eu vou importar, na verdade, o arquivo ali de capacidade de pulmão via função read.csv. Então eu passo aqui, né, o caminho do arquivo, né, o caminho completo do arquivo, vírgula, né, se tem cabeçalho, reader é igual a true, o CEP, que é o separador, é o ponto e vírgula. Vamos lembrar aqui que o arquivo, né, ele está separado aqui, né, o arquivo CSV está separado por ponto e vírgula, né? A decimal dele é o, né, decimal dele é o vírgula. Então vamos, na verdade, rodar isso aqui e vai gravar aqui no banco de dados na variável cap. Aí ele gravou na variável cap, eu venho aqui e visualizo aqui que ele importou certinhos o banco de dados ali para o R, né? Eu posso ver a estrutura desse banco de dados com str, né? Aí ele automaticamente ele define aqui, né, o tipo de dado numérico aqui, idade inteiro, altura numérico, e esse aqui fator, né, fator que é um tipo de variável ali categórica, né, fator de dois níveis, né, nesse caso de fumante não sim, caso de gênero feminino e masculino, cesariana não e sim, né. Se eu vim aqui ver a classe, né, desse banco de dados, do tipo data frame, do tipo do a planilha, né? O data frame é a planilha, né? Nós vimos nos vídeos sobre data frame, é a planilha do R, né? Isso do R base, dos pacotes, né, bases aí do R. Se eu não quiser, então, né, que ele venha como fator, eu passo esse argumento string, né, factors como falso, né, acrescento isso aqui, rodo, né, o arquivo, vamos só ampliar um pouco aqui, né, rodo aqui o arquivo e dou uma str, ele importou agora como caractere, antes era factor, né, fator, agora é um caractere, né, porque se eu deixar como padrão aqui, toda variável, né, toda variável texto, ele vai importar como fator. Quando eu coloco string as factor false, ele vai importar tudo como caractere daí, tá? Vou limpar aqui. Eu vou importar também o arquivo por tabulação, né? Para importar, eu utilizo a função readTable, passo o nome do arquivo, cabeçalho, né? Header, né? Tem cabeçalho igual a true, verdadeiro. O separador aqui da tabulação é o barrinha T aqui, né? Vamos lembrar que o arquivo por tabulação ele é assim, né? Vou visualizar ele, abrir com um bloco de notas. Então é um arquivo separado por tabulação. Então, o tipo então aqui é barrinha T e o decimal é vírgula. Vamos rodar aqui, né?
aqui está ali cap2, abri o mesmo arquivo para tabulação, importei tudo certinho aqui. Beleza? Só que aqui nesses arquivos eu passei o caminho completo, né? Eu posso mudar o diretório para colocar só o nome do arquivo para ficar mais fácil, né? Para isso eu utilizo, vou obter o diretório atual, eu utilizo a função getWD. Aqui o diretório atual é o diretório que, né, estão os meus dados ali. Mas se não fosse para setar, né, para colocar, para mudar esse diretório, seria setwd. Colocaria o diretório que eu quero aqui, né, mudar. Setwd, obtenho o getWD de novo. É que ele vai ser o mesmo diretório porque ele já estava anteriormente com esse. Né? Então agora eu não preciso mais colocar o caminho inteiro. Né? Uma vez que eu citei o diretório, é necessário só colocar o nome do arquivo. Vamos testar aqui. Né? Coloquei aqui só o nome do arquivo. Né? Cap pulmão CSV. Rodei. Tá bom? E agora a importação com, né? Importação com pacotes. Que é o mesmo. Na realidade, são esses mesmos pacotes aqui. Né? Que nós vimos lá com a interface do RStudio, que é o base, né, essas funções aqui, né? Então, read.csv, tudo que é ponto, que as funções que começam com ponto, né, são do RBase. Que é essa importação de texto com RBase. Quando você tem aqui, por exemplo, underline, daí já não é as funções novas ali, elas têm uma ligação aqui que é underline, né? Então, read, underline, Excel, underline delin, underline CSV, é as funções ali dos pacotes. Então, o primeiro pacote que a gente vai, né, que vai ver é o do Excel aqui, para importar arquivos do Excel. Se não tiver instalado, dá um install.package, né, readxl, né, que é o pacote para ler arquivos de Excel. Carrego ele, dou um library readxl. Eu vou pedir uma ajuda aqui para ver um pouco mais sobre essa função read Excel. Então, read underline Excel, ela é do pacote readxl, né? Então, tem outras funções aqui, né? O readxls, para importar arquivos mais antigos do Excel, e o XLS, né? X para os arquivos mais novos aí, né? Mas do Excel a gente viu que o Excel, até pela interface do usuário, é até bem mais simples, né? Eu passo aqui para a função read Excel o nome do arquivo, não precisa colocar o caminho que nós alteramos o diretório, e o nome da planilha, vamos ver, e dou um rodar, e ele já carrega aqui, né? Bem simples ali, carrega o arquivo. Dou, na verdade, vou dar um str para ver a estrutura aqui, né? str cap4, para ver a estrutura. Então, é interessante que, na verdade, ele não é mais, né, um data.frame, ele é uma table, né? Ele é um data frame do tipo table. Se a gente verificar a classe aqui, ó, KPM4, então ele é um TBLDF, né? É um data frame, mas é aquele data frame, né, novo do R, né? Tá? O outro pacote para importar arquivos CSV, daí é o readr, né? O readr. Então eu posso instalar aqui, né? Se não tiver instalado, eu instalo o install.package.readr. Vou dar um libra, né, nele e vou pedir uma ajuda para a função agora read underline CSV. Essa função read underline CSV é uma função do readr. Vamos verificar aqui. Só que quando eu pedi, no fundo essa função underline aqui, o pacote readr, ele veio para substituir os pacotes de importação do RBase, substituir ou pelo menos, né, complementar. Então, quando eu pedi a ajuda da função readr, read underline CSV, então ele veio aqui o read delin, né, que é a função mais genérica do pacote readr. Aí tem outras funções aqui, ó, o próprio delin, o CSV, o CSV2 e o TSV, que
que é o Tabulate Separate Value, né? E o CSV é o Comma Separate Value. É a mesma diferença do base. O CSV é separado por vírgula e o CSV2 separado por ponto e vírgula. Então vamos fazer aqui vamos ver a função readTheLin, né? Função readTheLin. Eu passo aqui o readTheLin, que é a função, ele vai ler por delimitadores, passo o nome do arquivo, o delimitador é o ponto e vírgula, né? E eu utilizo, na verdade, o locale. Para o locale, eu passo aqui o encoding latim 1. Nesse caso aqui, mesmo que eu não passar o encoding, ele vai dar certo, né? Só que eu estou mostrando aqui porque tem alguns casos, né, que eu já importei arquivos em português com muito texto, acentos, que eu não importei sem encoding e acabou acontecendo alguns erros, né? Então, para ver, né, mais encodes, eu venho aqui File, por exemplo, Save with Encoding, Show All Encodings. Então eu posso alterar, né? Alterar o encoding aqui. Se eu estiver importando uma língua diferente, sei lá, japonês, por exemplo, né? Outra língua tem que mudar o encoding ali, tá? E o group mark, o separador, né? Group mark é o ponto. Então, vamos importar aqui para ver. Cap 5. Aí ele importou certinho aqui, ó. Cap 5, tudo certinho. Só que ele definiu também automaticamente os nomes aqui, os tipos de dados aqui das colunas, né? No caso aqui, doube, né? E caractere. Eu vou utilizar uma outra função também, que é o read CSV2. E passo basicamente os mesmos. A única coisa é que eu mudei o encoding. Mas mesmo se eu, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tirar o encoding, ele vai dar certo. Eu vou mostrar aqui que ele vai dar certo. Então eu passei aqui no read CSV2, passei o nome do arquivo, bloqueio. Bloqueio daí eu passo só o group mark, né? Para ele saber que o decimal é o ponto. Vamos importar. Lá que ele deu certinho aqui. Nesse caso mesmo, sem encoding aí não tem. Na maioria dos casos, sem encoding não funciona, na verdade, só para alguns casos. Importei aqui o arquivo, né? Agora uma questão é o seguinte, né? Se ele definiu automaticamente aqui o tipo de dado das colunas, né? Só que pode ter situações que eu quero, na verdade, definir o tipo, que eu quero mudar, né, o tipo de dado. Como que eu faço isso, né? Então, se a gente vir aqui se nós virmos aqui na ajuda, vai ter call types, que é o tipo das colunas. Eu clico aqui em calls. Então, eu vou ter vários tipos de colunas aqui que eu posso importar, né? Lógico, inteiro, né? Duplo, flutuante, né? Que é o flutuante ou duplo, né? Caractere, fator. Então, esse doble aqui, né? É decimal, né? Doble é decimal. Eu copiei aqui para ficar, né? Para o arquivo, para o código, para ficar fácil de identificar. Então, como que fica, né, isso aqui na codificação? Vai aumentar minha codificação um pouco. Então, eu vou utilizar aqui o read CSV2, eu passo os mesmos dados, né, o nome do banco de dados, né, o locale, nesse caso poderia até ser semi-encoding. E o que eu acrescento aqui, na verdade, é o call types, né? Eu passo os tipos das colunas. Aí eu passo call types igual a calls, aí eu coloco o nome da coluna, né? Cap pulmão é igual a call dobre, vírgula, idade com integer, vírgula, altura com dobre, e assim por diante. Coloco todas as colunas e o tipo que eu quero. Fumante, né, igual a cofactor, gênero cofactor. Nesse caso aqui eu poderia até definir o level, né, os níveis dos fatores, no caso é feminino e masculino, né? Se eu não definir, ele vai definir automaticamente. Então, defino todas as colunas, né, o tipo de dado que eu quero e importo, né, cap7. Eu vi aqui cap7, né, importou certinho. E vamos verificar, deixa eu dar um Ctrl L aqui, é de um str cap7, né? E ele, na verdade, alterou o tipo que eu quis que ele, né, que ele contesse aqui, né? Dobre inteiro, dobre, né? Bom.
Uma segunda forma mais fácil de fazer isso é utilizando uma codificação aqui. É bem mais simples, né? Então eu vou utilizar a função também readCSV2, passo os mesmos, né? Os mesmos parâmetros aqui, né? Em calltypes, ao invés de definir aqui calls, né? Eu coloco direto calltypes é igual a uma codificação. Uma codificação para cada tipo de coluna. Então eu tenho 6 colunas, são 6 códigos aqui. Da onde eu pego esse código aqui? Eu posso vir aqui da ajuda, né? Cada um dos tipos de dados vai ter aqui uma codificação. Por exemplo, com integer é i, com o dobro é d. Então eu coloco aqui, ó, a primeira coluna vai ser d, d que vai ser doble. A segunda é i, e i que vai ser integer, né, inteiro. A terceira vai ser doble de novo, e a quarta e a quinta é f, que é fator. Cadê o fzinho lá? Fator. Né? E a última lá é caractere. Aí importo, né, e dou um str aqui para examinar, ver se ele fez certinho. E, né, fez tudo certinho aqui, né? Caractere, fator, fator. Que é bem mais fácil fazer dessa forma aqui. A única coisa é que eu tenho que saber que essa codificação aqui é de cada um desses nomes aqui. Eu coloquei todos, eu copiei aqui para cá para ficar mais fácil, né? Talvez é ruim de você depois lembrar o que é cada um, né? Tem que pedir ajuda aqui e entrar na ajuda e verificar o que é cada um dos tipos aqui. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para passar aí sobre importação de dados para o RStudio via codificação. Qualquer coisa aí, estou aí disponível para responder questionamento de vocês. Tá bom? Muito obrigado.